Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora falar de aplicações de integral dupla ao cálculo de centroides e centros de massa. Okay? Então, usando o princípio da alavanca, para dar um exemplo do que é o centro de massa, como equilibrar dois pesos de massa MA e MB sobre uma balança. Okay? Bom, basta escolher a posição do eixo da balança de maneira que a distância dA entre a massa MA e o eixo e a distância dB entre a massa MB e o eixo estejam balanceadas, o que significa precisamente que o produto da massa de A vezes a distância de A ao eixo é igual ao produto da massa de B vezes a distância de B ao eixo. Isto foi descoberto por Arquimedes, de facto, no século III antes da nossa era. Okay? Bom, mas se o MA está na posição XA e o MB na posição XB numa dada reta, e XA e XB são números reais, com XA menor que o XB está à esquerda do B, né? O B está à direita de A, então a posição do eixo deve estar no ponto X, de maneira que MA X menos XA é igual a MB XB menos X, porque o X está aqui no meio, né? Então a distância de XA até X é X menos XA, e a distância de X a XB é XB menos X. Okay? Resolvendo isto para X, temos esta relação que nos dá o centro de massa. Então, X é a média ponderada de XA e XB com os pesos MA e MB, respectivamente. Este ponto X é chamado o centro de massa das duas massas localizadas nos pontos dados. Okay? O mesmo princípio se aplica se no lugar de dois pontos nós tivéssemos uma quantidade finita, MI, de massas em posições X e. Okay? Eu precisaria de achar um X, de tal forma que esta massa, este produto de massas vezes distâncias fosse nulo. Isto equivale a fazer esta média ponderada do X, né? A média ponderada, perdão, das coordenadas, né? Com peso dado pelas massas. Okay? Por outro lado, se as massas MI estiverem num plano, nós podemos calcular o centro de massa calculando separadamente as abscissas e as ordenadas, usando o mesmo princípio. Okay? Então, o centro de massa vai ter uma abscissa que vai ser a média ponderada das abscissas dos pontos com os pesos dados pelas massas, e a coordenada y, a ordenada, vai ser a média ponderada das ordenadas das posições dos pontos com os pesos, né, dessa média ponderada dados pelas respectivas massas. O centroide é o centro de massa de uma configuração de pontos na reta ou no plano, ou também no espaço, obtido assumindo que a massa de cada um deles é 1. Ou seja, nós fazemos a média aritmética das coordenadas. O centroide dos pontos x e y é dado pela média aritmética das coordenadas, né, das coordenadas x e da coordenada y. Portanto, o centroide é quando eu faço o centro de massa assumindo que a massa é sempre constante, igual a 1. Okay? Quando não é, chama-se centro de massa. Como é que eu faço para determinar o centroide de uma região do plano? Okay? Consideremos uma região do plano delimitada pelo gráfico de duas funções, f de x maior que g de x entre as retas x igual a x igual a b, com o a menor que o b, desta região aqui. Vamos determinar o centroide. Portanto, usando o mesmo argumento anterior, nós subdividimos o R em pedaços retangulares muito pequenininhos e usamos estes pedacinhos como se fossem pontos no plano com massa dada pela sua área. Temos assim que uma aproximação para as coordenadas do centroide deverá ser a média ponderada das coordenadas dos pontos que eu tomei, né, x e y, com os pesos dados pelas áreas dos retângulos. Portanto, cada retângulo tem um ponto, vamos supor que x e y são os centros do retângulo, e o peso daquele ponto vai ser dado pela área do retângulo. Okay? Então isto seria uma aproximação do centroide, neste caso. Né? Quando nós refinamos a divisão em retângulos da região R, a soma do denominador tende para a área de R, okay? Que é isto aqui, a área de R, a área da região, usando o integral duplo.
As somas em numerador com xi levam a uma soma que envolve a área dos retângulos que têm a mesma abscissa. Okay? Que tende a isto aqui. Tá? Porque é que só da área dos retângulos tem a mesma abscissa? Porque eu estou olhando só para este lado aqui, né? Eu estou olhando os xi a ri. Ok? Eu estou somando todos estes caras aqui. Então eu vou ter essencialmente este integral. Integral de x dx de y. Integral duplo. Certo? Em seguida, a soma do numerador com y leva a uma soma que envolve a área dos retângulos que tem a mesma ordenada, ou seja, o outro lado. Né? Então eu obtenho este integral duplo como limite do numerador da outra soma das ordenadas. Né? Portanto, no limite, quando eu faço a subdivisão de retângulos sendo extremamente fina, eu devo obter o seguinte, que a abscissa do centroide é simplesmente o integral de x dx de y na região R sobre o integral da função 1, que é a área da região R, e a ordenada do centroide é o integral de y, a função y na região dada, sobre a área da região dada. Okay? Comparado com a definição do valor médio, o x barra, que é a ordenada, é a abscissa do centroide, é o valor médio da função x na região R, e a ordenada y barra é o valor médio da função y na região R. Ok? Então estamos generalizando, né, a definição de ponto, de definição de centroide, de um número finito de pontos para um conjunto, para uma nuvem de pontos numa determinada região. Já o centro de massa de uma região plana com densidade ρ de xy tem coordenadas que se deduzem pelo mesmo argumento, mas agora cada elemento Ri da subdivisão tem a massa aproximada por ρ xi y vezes a área da região Ri, porque eu assumo que eu tenho uma densidade. Okay? Então, substituindo nas somas anteriores, obtemos no limite as expressões seguintes para um centro de massa. Agora, eu tenho uma densidade ρ, né, e eu vou ponderar as somas, as integrais, pela densidade ρ. Obtenho o integral de x vezes ρ, dividido pelo integral de ρ, para obter as abscissas, e para obter as ordenadas, obtenho o integral de y vezes ρ, dividido pelo integral de ρ. Okay? Isto aqui é a massa total, né? O integral de ρ é a massa total, e aqui em cima eu tenho a massa ponderada, né, pelos pontos. Um exemplo, acho o centro de massa do quadrado, 0,1 vezes 0,1, com densidade ρ de xy igual a e elevado a x mais y. Então, calculamos primeiro a massa. A massa é o integral de ρ, o integral da densidade, na região. É o e elevado a x mais y, calculado no retângulo 0,1 vezes 0,1. É uma integral simples, que no final vai dar o equivalente a e menos 1 elevado ao quadrado. Este é o denominador, que nós vamos precisar de usar a seguir. O numerador passa a ser o integral de x vezes e elevado a x mais y, no retângulo 0,1, 0,1. É uma integral que também nós podemos facilmente calcular. E logo o x barra, né, a abscissa do centro de massa, vai ser o quociente entre e menos 1 e o integral que nós achamos no início, que dá a área, é o e menos 1 ao quadrado. Portanto, fica 1 sobre e elevado a menos 1. Agora, teríamos que repetir tudo isto para o y, mas eu observo que a função e elevado a x mais y e o domínio, que é o quadrado 0,1, não se modificam se nós trocarmos x por y. Okay, se eu trocar o x pelo y, se eu fizer a simetria, se eu fizer a troca de x por y, que corresponde a fazer uma simetria na reta y igual a x, os cálculos vão ser a mesma coisa. Se eu trocar o x com o y aqui e o x com o y neste retângulo, eu vou obter os mesmos limites de integração.
Então os cálculos são exatamente iguais, são as mesmas funções que eu estou integrando, portanto o y barra vai ter que ser igual ao x barra, é 1 sobre e menos 1. Okay? Se eu tiver com curvas, okay? Se eu tiver com curvas, eu posso calcular também o centro de massa e o centroide de curvas. Tá? Então o mesmo princípio se aplica para determinar os centroides e os centros de massa. Nós podemos pensar que o elemento de arco, o ds, dá a massa de uma porção infinitesimal de curva com massa uniforme, ou o ρ de t ds dá a massa de um pedacinho infinitesimal de curva se o ρ de t for a densidade de massa ao longo da curva. Assim, o centro de massa de uma curva, x de t, y de t, com densidade ρ de t, é dado por o mesmo tipo de expressões anteriores, né? Só que em vez de eu integrar em x e y, eu integro ds. Eu integro ao longo da curva. Eu preciso das parametrizações. E eu tenho as expressões semelhantes para as abscissas e as ordenadas do centro de massa. Okay? E o centroide é a mesma coisa, substituindo ρ de t pela função constante igual a 1. Então eu obtenho aqui o comprimento da curva em denominador, quando o ρ é igual a 1, né? E aqui eu obtenho simplesmente o integral de x ds e o integral de y ds, quando o ρ é igual a 1. E dá o centroide. Né? Como exemplo, calculo o centro de massa do objeto dado pelo gráfico de f de x igual a 2/3 x menos 1 elevado a 3 meios entre x igual a 1 e x igual a 4, com densidade raiz de x. Okay? Então eu posso parametrizar esta curva. A curva é tf de t, em que o f de t é dado por esta expressão aqui, e o t vai de 1 até 4. Então, neste caso, o ds é raiz de 1 mais f' de t quadrado, né? E neste caso, f' de t ao quadrado fica com esta expressão, portanto eu fico, de fato, com a raiz de t, dt. A massa do objeto vai ser o integral de 1 até 4 de ρ de t vezes ds, portanto fica t dt. Okay? Uma vez que o t é positivo, de 1 até 4, e isto dá 15 meios. Para as coordenadas, nós obtemos que o x barra vai ser então 1 sobre 15 meios, que é 2 sobre 15, vezes o integral de 1 até 4 de x de t ρ de t. Substituindo, obtemos t quadrado. Ok? X de t é t. ρ de t ds, nós já vimos que é t dt. Ok? Então ficamos com t quadrado dt e, portanto, vai aparecer 2 sobre 15 vezes o integral de t quadrado, que é t ao cubo sobre 3, né? de 1 até 4. Portanto, obtemos esta expressão e, simplificando, obtemos 14 quintos. Finalmente, o y barra, a coordenada do centro de massa, né? A segunda coordenada do centro de massa vai ser 2 sobre 15, o integral de yt ρ de t ds, então ρ de t ds é t, está aqui, e o y de t é o f de t lá de cima, que nós tínhamos visto, e portanto, esta integral aqui, nós temos que calcular, 4 sobre 45, que é este produto aqui, esta integral, agora se resolve por integração por partes, ok? É um bocado mais sofisticada. Integração por partes, eu faço aqui a integral indefinida, dá esta expressão, né, usando a fórmula de integração por partes, em que eu fiz o du sendo t menos u elevado a 3 meios vezes dt e o v igual a t, depois aplico a fórmula de integração por partes. Ok? Isto aqui dá para primitivar diretamente, portanto obtemos esta expressão como uma primitiva e agora aplicamos o teorema fundamental do cálculo, substituímos, dá esta expressão um pouco complicada, né? E eu fiz aqui uma aproximação numérica para termos uma ideia do valor. Certo? Ok. Outro exemplo, calcula o centroide da porção de circunferência de raio 2 centrada na origem contida no primeiro quadrante. Ok? Então, eu quero apenas a parte do primeiro quadrante da circunferência de raio 2 centrada na origem. Uma parametrização para esta curva é
eu disse circunferência, né? Então, circunferência é só a curvazinha. Então, R de t é 2 cosseno de t seno de t, porque é uma circunferência de centro zero raio 2. E o t vai de 0 até π sobre 2, porque eu quero apenas o primeiro quadrante. O comprimento da curva, nós já sabemos qual é 1/4 do raio da circunferência. Né? A circunferência tem raio 2, 2π vezes o raio é 4π, dividimos por 4, ficamos com π. Então temos, isto corresponde à integração de 1 ds de 0 a π sobre 2. Okay? E como o x de t é 2 cosseno de t e o y de t é 2 seno de t, então o ds é 2. Okay? Como se esperava. O integral de x ds passa a ser 4 cosseno de t, porque é 2 cosseno de t vezes o 2 do ds, 4 cosseno de t, cujo integral de 0 π sobre 2 é 4, e o integral de y ds de 0 π sobre 2 também é 4. Portanto, né, o centroide passa a ser, tem coordenadas ambas, né, ordenadas e abscissas, 4 sobre π, porque eu tenho que dividir isto aqui pelo comprimento da curva. Okay, fica 4 sobre π. Ok, aqui termina essencialmente a matéria para a prova regular, né, acerca de integração, e a parte do teorema de Pappus poderá aparecer na prova de segunda chamada. Okay? E isso fica para vocês estudarem em casa, tem aqui os apontamentos e podem ler também o livro-texto recomendado, tem isto muito bem explicado.